E aí galerinha, como combinado, nós vamos aqui para a nossa videoaula de revisão para a nossa prova do primeiro bimestre. Lembrando que não estão todos os assuntos que vão ser abordados, mas eu coloquei alguns aqui porque nós já tivemos uma videoaula lá do teste que vai repetir, né, alguns assuntos. Então se você não deu uma olhada, dá uma olhada lá naquela aula lá que vai lhe ajudar bastante, né? Então vamos lá, vamos começar. Beleza, bom, primeiramente aqui nós temos a nossa rosa dos ventos. Você deve se lembrar de como montar ela e você tem que ter em mente todas essas direções, certo? Os pontos cardeais e os colaterais principalmente, tá ok? Lembrar daquela aula que nós tivemos do lado para o lado da sala, que a gente ficou de costas para o leste, apontou o braço direito para o norte, e aí a gente sabia todas as direções através daquilo, tá ok? Uma outra coisa que a gente viu foi os sinônimos dessas direções principais aqui, os pontos cardeais. Vamos lá. Norte a gente pode chamar também de setentrional e boreal, sul de meridional ou austral, e o leste de oriental nascente, né, terra do sol nascente, lembrar lá do Japão, o oeste, ocidental ou poente. Esses aqui são os sinônimos que nós temos aqui desses pontos cardeais, tá ok? Sinônimos significam a mesma coisa, nomes importantes aí para vocês lembrarem durante a prova. Bom, continuando aqui, nós temos os hemisférios da Terra. Hemisfério norte e hemisfério sul é dividido pela linha do Equador. Hemisfério ocidental ou oriental dividido aqui pelo meridiano de Greenwich. Lembrando que aqui eu posso chamar também pelos aqueles nomes lá dos sinônimos, né, que a gente tem aqui no outro slide, tá ok? Então, por exemplo, aqui o norte, né, hemisfério norte, que eu chamo de setentrional. Tá aqui, ó, hemisfério norte, eu posso chamar também de hemisfério setentrional, ou boreal, o sul de austral ou meridional. A mesma coisa aqui no hemisfério, no ocidente, né, que aqui é o oeste, e o oriental, ou nascente também, aqui o ocidente poente, tá ok? É a mesma coisa, significam a mesma coisa. Hemisfério, a gente viu em sala de aula, significa metade de uma esfera, né? A gente divide a Terra ao meio, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Linhas imaginárias, aqui eu tenho o quadro de todas as linhas que recebem nome especial. Tá faltando a Lídia, ali que fica do outro ladinho, mas aqui no mapa, aqui, essas aqui são as principais. Meridiano de Greenwich, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Dá uma olhadinha no caderno, dá uma olhadinha na aula que a gente teve aqui sobre essas partes aqui dessas linhas, como que é cada uma delas. A linha do Equador, que é a maior linha que nós temos, tá ok? O resto aí nessa parte aí tá bem tranquilo. É lembrar que os meridianos se encontram aqui no polo, vão de um polo ao outro, formando arcos, né? Vamos lá, vamos continuar. A nossa parte de mapa, estudo de mapa, que foi a segunda parte aí do bimestre. Tem que lembrar que o mapa é uma representação de uma região, é uma representação em um tamanho menor que nós fazemos. Geralmente é bidimensional, né, um plano, tá? Mas pode ser também tridimensional no caso do globo, né? A gente pega, coloca num plano algo que é tridimensional, né? E que a ciência que vai fazer aí, que vai estudar a concepção, como é feito os mapas, chama-se cartografia, tá? E lembrando que os mapas são uma expressão da necessidade do ser humano de conhecer e representar seu espaço geográfico. Para que serve o mapa? O mapa vai servir para podermos planejar o nosso deslocamento. É uma forma de ver em escala reduzida o que existe na natureza, região ou país. E serve para representar o nosso mundo em seus diversos aspectos. Pode ser aspecto humano ou aspecto natural, ou até mesmo os dois juntos. Vamos lá. A Terra ela pode ser representada aqui de duas formas, planisfério ou globo terrestre. Para planisfério eu vou ter distorção. Toda vez que eu pego algo em 3 dimensões e boto em 2 dimensões, eu tenho distorções, né? Globo terrestre, eu não vou ter tanta distorção assim. Eu vou ter poucas distorções. Mas o ponto positivo aqui é que eu consigo ver a Terra todas as localidades ao mesmo tempo. E já aqui no globo terrestre eu não consigo ver todas as localidades ao mesmo tempo. Vamos lá, aqui um exemplo para vocês de planisfério, dois tipos de planisférios aí diferentes. Aqui, né, o corte nos oceanos para diminuir as modificações que nós vamos ter nos continentes, né? Aqui já vai ter uma
modificação maior, dá para ver aqui pela Groenlândia, né, que está um pouquinho maior, né, com relação, por exemplo, ao Brasil. Aqui já está menor com relação ao Brasil. Isso aí por conta desse corte que foi feito aqui na parte dos oceanos, tá? E aí nós temos o nosso globo terrestre. Vocês viram bastante lá em sala de aula. Eu sempre levo ele para lá para vocês darem uma olhada nele. Lembrar que o croquis nada mais é do que uma representação da Terra, mas que ele não é considerado um mapa, porque ele não vai apresentar todos os elementos que um mapa deve ter. E que elementos são esses? Vamos lá, elementos do mapa: título, a escala, projeção que está sendo utilizada, a orientação, né, indicando aqui onde fica o norte, e uma legenda também. Para ser um mapa tem que ter aqui a parte da escala, certo? E é isso aqui é o que mais pega para vocês, né? Escala cartográfica. Então vamos lá. Escala cartográfica é o tanto de vezes que eu vou estar diminuindo a minha realidade para colocar no mapa, né? É o tanto que eu diminuir aquela realidade para colocar no mapa, né? Elemento essencial de um mapa. Ela pode ser de duas maneiras. Vamos ver aqui cada uma delas aqui, a gráfica e a numérica. A gráfica, ela vem como um desenho já com a unidade de medida, né? No caso aqui, utilizando quilômetro, mas pode ser também em metros, né? Não tem uma unidade de medida específica, mas tem que vir qual que é. No caso, tem que falar qual que é. Aqui no caso está escrito aqui metros, então você já sabe o que é metros. Aqui quilômetro. Então cada espaçozinho desse aqui, ó, por exemplo, do 0 até o 3, 3 quilômetros. Né, do 0 até o 6 aqui, 6 km. Então no mapa, quando tiver uma escala gráfica dessa, é só ver o espaçozinho que tem aqui e ver a unidade que vai estar aqui. Tá ok? Lembrando para vocês que esse espaço não necessariamente é um centímetro, tá? Não é não, é o espaço que tiver desenhado lá. Tem que pegar uma régua e medir para saber como é que é. Tá? E aí nós temos a nossa escala numérica, que ela vai falar o tanto de vezes que eu diminuí a realidade para o meu mapa. No caso aqui, 1 para 100 mil, quer dizer que eu diminui para o meu mapa 100 mil vezes. Peguei aquela região, diminui o tamanho dela em 100 mil vezes para colocar no mapa. Aqui, nesse caso aqui, 1 para 50 mil. 1 por 50 mil. Dividir a realidade, aquela região, aquela área que eu fiz no meu mapa, eu diminui ela 50 mil vezes para botar ali naquele mapa, né? E aí a gente tem um cálculo ímpar. Por quê? Porque aqui eu não tenho unidade de medidas. Não utilizo unidade de medidas em nenhum dos lados. Então eu tenho que saber calcular isso aqui para saber em quilômetros realmente quanto que é a distância de determinada região. E para isso nós vamos precisar de duas ferramentas. Uma delas é essa tabelinha de unidade de medidas, do metro geralmente. Né? Aqui no Brasil a gente vai estar utilizando o metro. E as suas variáveis, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro, aqui com seus símbolos. E nós vamos precisar também da nossa regra de 3. E temos aqui a nossa regra de 3. 1, geralmente a escala é 1 para alguma coisa, como vocês viram ali no slide anterior, aqui ó, 1 para 100 mil e 1 para 50 mil. Aqui sempre vai ser 1, muito difícil vir em prova cobrando um valor diferente, né? Vi 2 vezes só até hoje cobrando um valor diferente aqui, mas aí você usa a regra de 3 e vai conseguir fazer do mesmo jeito. Mas é muito raro vir em prova de concurso isso aí, cobrando um valor diferente. Então você coloca aqui ó, 1 tá para escala, aquele valor lá de 100 mil, 50 mil. Aí a minha distância no mapa vai estar para a minha distância real. Eu faço aqui essa multiplicação cruzada e aí eu vou ter a relação de quantos centímetros que eu tenho no meu mapa vão equivaler a em centímetros na distância real. Depois que eu fizer esse cálculo, eu taco o número desse aqui naquela tabela, que nem a gente viu várias vezes em sala de aula como é que eu utilizo essa tabela, tá ok? Tem uma aula explicando direitinho para vocês aí no blog, com exemplos práticos de escala numérica, para você utilizar essa tabela, para você utilizar a escala, dá uma assistida nela. A nossa lista de exercícios ela também está detalhada passo por passo como que você faz esses cálculos aqui. Qualquer dúvida é só colocar lá no blog que eu tiro para vocês o mais rápido possível, ou na nossa aula de plantão de dúvidas que iremos ter na segunda-feira. Vamos continuar aqui, ó.
Lembrar aqui que a categoria de escala, né? A escala tem algumas categorias que ela pode ser dividida em grande, média e pequena. Escala grande é porque ela vai ter muitos detalhes. Por exemplo, uma planta de uma casa, né, tem muitos detalhes. Então o númerozinho aqui é pequenininho. E na escala pequena, o número é grande. É utilizado para mapas de grandes áreas, né? E a média, geralmente de uma região, de uma cidade, de 25 mil a 250 mil. Eu não quero que vocês decorem esses valores. Vocês têm que entender a ideia. Que a escala grande, ela vai ter um mapa com mais detalhes. E a escala pequena, ela apresenta poucos detalhes. Vamos ver como é que ocorre isso na prática. Aqui, ó, um mapa aqui do Brasil, né? Um número aqui grandão. Eu tenho poucos detalhes, eu não consigo ver nem municípios, cidades, nada disso. Agora aqui já é uma parte do mapa aqui do município. Então eu já vou ter mais detalhes aqui, tá certo? Tenho mais detalhes nesse mapa aqui do Rio de Janeiro. Continuando, aqui ó, outro exemplo. Aqui uma escala aqui pequena, eu tenho poucos detalhes. E aqui na escala grande eu consigo ver ruas, avenidas, até casas, se quiser. Eu tenho mais detalhes na escala grande. Você ainda vai ter que estudar aí, ó, os conceitos geográficos, dar uma atenção especial para a paisagem e as coordenadas geográficas. Tem uma aula bem específica aí para vocês no blog só sobre coordenadas geográficas aí, tá? Que foi do nosso teste, né? Então é isso. A prova tá tranquila, deu uma estudada bacana em escala, vai ter muitas questões sobre aquilo lá. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço para vocês e até a nossa aula. Valeu, tchau!